Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando, último sábado de 2024, 28 de dezembro, com o seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Na reflexão, você estava acompanhando uma série da Bíblia Sagrada dirigida pelo pastor Emerson. Entretanto, ele estará em recesso até o final de janeiro, e nesse período a meditação será dirigida por seus colegas. No quadro das curiosidades, Lili Bold falará do intestino e da influência nele dos alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. Já no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação a este tema. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Espero que você esteja bem. Não saia de casa sem antes ouvir a voz do Senhor através desse livro. E hoje ele vai falar ao nosso coração através da carta de Tiago, aqui no capítulo 4 e no versículo 14, onde eu leio assim: Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A grande verdade que a palavra de Deus ensina é que a nossa vida é muito passageira. Outro dia, eu assisti a um vídeo de um pai desesperado, que por questão de minutos não percebeu que o seu filho caíra numa piscina. E ao tirá-lo da água, tentava de todas as formas trazer o filho de volta. Que desespero! É possível que você já tenha visto ou até vivido situações parecidas. Um descuido de minutos, às vezes até de segundos, e a vida se vai. Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina. Ela aparece, mas logo, logo o sol surge e ela se dissipa. Diante de situações assim, nós deveríamos refletir. Se a nossa vida ela é tão instável, se nós podemos perdê-la por simplicidade, qual não deveria ser nossa conduta todos os dias ao pensarmos na eternidade? Lembre-se, todos nós temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Dia a dia, devemos consagrar nosso coração a Deus e não permitir-nos passar um dia sequer longe do Senhor Jesus. É esse contato diário, é essa comunhão diária que vai nos fortalecer e nos preparar para todas as situações da vida e até mesmo para a morte. Você sabe que quando a morte chega, o destino eterno da pessoa está selado, para a salvação ou para a perdição. É por isso que a vida tem que ser vivida na presença do Senhor, todos os dias, porque não sabemos quanto tempo ela vai durar. Então, todas as manhãs, tome a decisão de buscar ao Senhor, de se consagrar a Deus, de consagrar sua família e de colocar como objetivo primário
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Que você tenha um dia abençoado e feliz na presença do Senhor e que a sua vida esteja nas mãos dele. Ora comigo. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra que nos adverte a respeito da brevidade da vida. Mas obrigado porque os dias que o Senhor nos dá são oportunidades de preparo. Mais um dia amanheceu. As tuas misericórdias se renovaram e nós queremos nos consagrar mais uma vez, suplicando que a tua bênção esteja sobre a nossa vida e que o Senhor nos prepare a todos para o teu breve regresso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando sobre as curiosidades sobre o nosso intestino. Vocês sabiam que o intestino, assim como todo o tubo digestivo, possui uma estreita relação com o estado mental, juntamente com todos os alimentos ingeridos? Então, não se pode dizer que exista uma dieta específica para aliviar ou evitar os sintomas desagradáveis de intestino irritável, cólicas, gases e diarreia repentinas. No entanto, sabe-se que esses casos pioram com o uso de alimentos gordurosos, produtos lácteos, certos tipos de verduras cocidas, café e outras bebidas que contenham cafeína e álcool. Entre os alimentos mais bem tolerados por pacientes de cólon irritável se encontra o arroz, o morango e a linhaça. Graças a eles, as pessoas que sofrem desse mal podem desfrutar de um delicioso shake, que logo eu passo a receita, pois eles não desencadeiam esses sintomas e ainda contribui para evitá-los quando uso de forma regular. Esse shake que eu vou passar para vocês é emoliente intestinal, redutor de colesterol, hipotensor e antioxidante. Já eu passo a receita. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. Então, vamos à receita. Pega um papel e uma caneta e anota ali os ingredientes para 2 porções de 200 ml. Uma xícara de morangos, cerca de 144 gramos, 2 colheres sopa de sementes de linhaça ou chia moídas, 20 gramos, uma xícara de leite de arroz, 240 ml, 4 folhas de menta, moer as sementes de linhaça ou de chia em um triturador ou pilão até convertê-las em pó. Juntar a linhaça moída com os morangos, o leite de arroz e as folhas de menta em um liquidificador e bater até obter um líquido homogêneo. Adoçar a gosto, preferentemente com adoçantes não calóricos como o stevia. E é só desfrutar cuidando de nosso intestino. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Método mais simples. A volta aos métodos mais simples será apreciada pelas crianças e jovens. O trabalho na horta e no campo será uma mudança agradável na rotina tediosa das lições abstratas a que nunca deveriam circunscrever-se as mentes juvenis. A criança nervosa ou ao jovem nervoso que acha cansativas e difíceis de lembrar as lições do livro, será isto especialmente valioso. Há para esses saúde e felicidade no estudo da natureza. E as impressões produzidas não lhes dissiparão da mente
pois estarão associadas com os objetivos que se acham continuamente diante de seus olhos. Um melhor equilíbrio entre o trabalho físico e o mental. Todas as faculdades da mente devem ser postas em uso e desenvolvidas a fim de que os homens e as mulheres tenham uma mente bem equilibrada. O mundo está cheio de homens e mulheres unilaterais que ficaram assim porque uma parte de suas faculdades foi cultivada ao passo que outras foram diminuídas pela inação. A educação da maioria dos jovens é um fracasso. Estudam em demasia, ao passo que negligenciam o que diz respeito à vida prática. Homens e mulheres tornam-se pais e mães sem considerar suas responsabilidades e sua prole desce mais baixo do que eles na escala da deficiência humana. Deste modo, a espécie degenera rapidamente. A aplicação constante ao estudo, segundo a maneira em que as escolas são agora dirigidas, está incapacitando a juventude para a vida prática. A mente humana quer ter atividade. Se não estiver ativa na direção própria, o estará no sentido errôneo. A fim de conservá-la em equilíbrio, o trabalho e o estudo devem estar unidos nas escolas. Deveriam ter sido tomadas providências nas gerações passadas para uma obra educacional em maior escala. Relacionados com as escolas, deveria ter havido estabelecimentos agrícolas e industriais, como também professores de trabalhos domésticos, e uma parte do tempo diário deveria ter sido dedicada ao trabalho, de modo que as faculdades físicas e mentais pudessem exercitar-se igualmente. Se as escolas se houvessem estabelecido de acordo com o plano que mencionamos, não haveria agora tantas mentes desequilibradas. Sou levada a perguntar: deve-se sacrificar tudo o que é valioso em nossos jovens a fim de dar-lhes uma educação colegial? Se tivesse havido estabelecimentos agrícolas e industriais ligados a nossas escolas e se houvessem sido empregados professores competentes para educar os jovens nos diversos ramos de estudo e de trabalho, dedicando parte do tempo diário ao aperfeiçoamento mental e outra parte do trabalho físico, haveria agora uma classe mais elevada de jovens a entrar no palco da ação e a exercer influência na modelação da sociedade. Muitos dos jovens que se graduassem em tais instituições sairiam de lá com estabilidade de caráter, teriam perseverança, fortaleza e coragem para sobrepor-se aos obstáculos e nobres princípios que não os deixariam ser desviados por más influências, por mais populares que fossem. As moças deveriam ter aprendido a confeccionar roupas, a cortar, fazer e consertar artigos de vestuário, instruindo-se assim nos deveres práticos da vida. Deveria haver estabelecimentos em que os jovens pudessem aprender diversos ofícios, que pusessem em atividade tanto os músculos como as faculdades mentais. Se os jovens não podem adquirir mais que uma educação unilateral, qual é mais importante? O conhecimento das ciências, com todas as suas desvantagens para a saúde e a vida, ou a aprendizagem do trabalho para a vida prática? Respondemos sem titubear: o último. Se um deles tiver de ser abandonado, que seja o estudo dos livros.
Há muitas jovens mulheres casadas e com filhos que possuem bem pouco conhecimento prático dos deveres pertinentes a uma esposa e mãe. Leem e sabem tocar um instrumento musical, mas não sabem cozinhar, não sabem fazer um bom pão, tão essencial para a saúde da família. Não sabem cortar e confeccionar vestidos, pois nunca aprenderam a fazê-lo. Consideravam estas coisas sem importância e em sua vida de casadas dependem tanto de alguma outra pessoa que realize estas coisas para elas, como seus próprios filhinhos. É esta indesculpável ignorância no tocante aos deveres mais imprescindíveis da vida que torna infelizes a muitíssimas famílias. O conceito de que o trabalho é degradante para a vida social levou para a sepultura a milhares que poderiam haver vivido. Os que fazem unicamente trabalho manual labutam com frequência em excesso, sem períodos de descanso, ao passo que a classe intelectual sobrecarrega o cérebro e sofre por falta do saudável vigor proporcionado pelo trabalho físico. Se a classe intelectual quisesse partilhar até certo ponto do fardo da classe operária, fortalecendo assim os músculos, a classe operária poderia fazer menos e dedicar uma parte de seu tempo à cultura mental e moral. Os que se ocupam em atividades sedentárias e literárias devem fazer exercício físico, mesmo que não necessitem trabalhar por razões financeiras. A saúde deve ser um incentivo suficiente para induzi-los a unir o trabalho físico ao mental. A cultura moral, intelectual e física deve ser combinada a fim de produzir homens e mulheres bem desenvolvidos e equilibrados. Alguns estão habilitados para realizar maior esforço intelectual que outros, ao passo que há pessoas inclinadas a amar e desfrutar o trabalho físico. Ambas essas classes devem procurar corrigir suas deficiências. A mente de homens pensantes trabalha demasiado. Frequentemente, eles usam suas faculdades mentais prodigamente, ao passo que há uma outra classe cujo mais elevado alvo na vida é o trabalho físico. Esta última classe não exercita a mente. Seus músculos são postos em atividade, enquanto o cérebro é privado de força intelectual, do mesmo modo que a mente dos pensadores é posta a trabalhar, enquanto o corpo é fraudado em força e vigor por negligenciarem o exercício dos músculos. Os que se contentam em devotar a vida ao trabalho físico e deixam que outros façam por eles a parte mental, enquanto simplesmente levam a cabo o que outros cérebros planejaram, terão força muscular, mas intelecto deficitário. Sua influência para o bem é pequena em comparação com o que poderiam fazer se usassem o cérebro como usam os músculos. Esta classe é vencida mais prontamente se atacada por enfermidade, visto que o organismo é vitalizado pela força elétrica do cérebro para resistir a doenças. Homens que têm boas faculdades físicas deviam educar-se para pensar bem como agir e não depender de outros como cérebro para eles. É erro popular por parte de uma grande classe considerar o trabalho coisa degradante. Daí que os jovens se mostram ansiosos por educar-se a fim de se tornarem professores, clérigos, comerciantes, advogados, de modo que possam ocupar praticamente qualquer posição que não requeira esforço físico.
Moças consideram o trabalho doméstico como amesquinhante, e embora o exercício físico requerido na realização de trabalho caseiro, desde que não demasiado severo, destine-se a promover a saúde, preferem buscar a educação que as habilite como professoras ou funcionárias, ou aprender um ofício que as confine dentro de portas, numa ocupação sedentária. O saudável rubor desaparece-lhes das faces e tornam-se vítimas da enfermidade, pois têm falta de exercício físico e pervertem os seus hábitos em geral. Tudo isto para prestar obediência à moda. Desfrutam uma vida delicada que consiste em debilidade e decadência. Na verdade, existem alguns motivos para que as jovens não decidam empregar-se em trabalhos domésticos, pois os que contratam pessoas para os serviços de cozinha tratam-nas geralmente como servas. Seus patrões, com frequência, não as respeitam e lidam com elas como se fossem indignas de ser membros de suas famílias. Não lhes dão o privilégio que concedem a costureira, a datilógrafa e a professora de música. Mas não pode haver melhor ocupação que os trabalhos domésticos. Cozinhar bem, apresentar sobre a mesa alimentos saudáveis de maneira atraente, requer inteligência e experiência. A pessoa que prepara o alimento a ser introduzido em nosso estômago, a fim de converter-se em sangue para nutrir o organismo, ocupa uma posição muito importante e elevada. A posição de datilógrafa, costureira ou professora de música não pode igualar-se em importância à da cozinheira. A declaração acima é uma exposição do que poderia ter sido feito mediante um sistema de educação apropriado. O tempo é agora demasiado curto para levar a cabo o que poderia ter sido realizado nas gerações passadas, mas podemos fazer muito, mesmo nestes últimos dias, para corrigir os males existentes na educação da juventude. E visto que o tempo é curto, devemos ser fervorosos e trabalhar zelosamente para dar aos jovens a educação compatível com nossa fé. Somos reformadores. Desejamos que nossos filhos estudem com maior proveito. A fim de realizar isto, é necessário dar-lhes uma ocupação que ponha os músculos em atividade. O trabalho diário e sistemático deve constituir uma parte da educação dos jovens, mesmo nesta época tardia. Pode-se ganhar muito agora introduzindo o trabalho nas escolas. Seguindo este plano, os estudantes adquirirão elasticidade de espírito e vigor de pensamento e serão capazes de executar mais trabalho mental em determinado tempo do que o fariam estudando somente. E poderão sair da escola com a constituição física incólume e com força e coragem para perseverar em qualquer posição que lhes for designada pela providência divina. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Temperança e dietética. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Todo estudante precisa compreender a relação entre a maneira simples de viver e a norma elevada no pensar. Depende de nós individualmente decidir se nossa vida será dirigida pelo espírito ou pelo corpo. Deve o jovem por si mesmo fazer a escolha que moldará a sua vida, e não se deve poupar esforços para levá-los a compreender as forças com que tem de tratar e as influências que moldam o caráter e o destino. A intemperança é um inimigo contra o qual todos necessitam estar de sobreaviso. O rápido aumento deste terrível mal deve incitar a uma luta contra ele todo o que ama seu semelhante.
O costume de se ministrarem instruções sobre temperança nas escolas é um movimento feito na direção exata. Devem ministrar-se instruções neste sentido em toda a escola e em todo o lar. Os jovens e as crianças devem compreender o efeito do álcool, do fumo e outros venenos semelhantes em alquebrar o corpo, obscurecer a mente e tornar sensual a alma. Deve-se explicar que qualquer que use estas coisas não pode por muito tempo possuir toda a força de suas faculdades físicas, mentais e morais. Mas a fim de atingirmos a raiz da intemperança, devemos ir mais fundo do que o uso do álcool e do fumo. A preguiça, a falta de um objetivo ou as más companhias podem ser a causa predisponente. Muitas vezes ela se encontra à mesa de jantar nas famílias que se têm na conta de estritamente temperantes. Qualquer coisa que perturbe a digestão, que ocasione uma indevida excitação mental ou de qualquer maneira enfraqueça o organismo, alterando o equilíbrio das faculdades mentais e físicas, debilita o domínio do espírito sobre o corpo e assim propende para a intemperança. A queda de muito jovem promissor pode ser atribuída a apetites extravagantes, criados por um regime inadequado. O chá, o café, os condimentos, os doces, as pastelarias, todos constituem causas ativas de perturbações da digestão. O alimento cárneo também é prejudicial. Seu efeito por natureza estimulante deveria ser argumento suficiente contra o seu uso, e o estado doentio quase geral entre os animais torna-o duplamente objetável. Tende a irritar os nervos e excitar as paixões, fazendo assim com que a balança das faculdades penda para o lado das propensões baixas. Aqueles que se acostumam com o regime abundante e estimulante verão depois de algum tempo que o estômago não se satisfaz com alimentos simples. Exige o que seja mais e mais condimentado, picante e estimulante. Tornando-se os nervos desordenados e enfraquecido o organismo, a vontade parece impotente para resistir ao apetite depravado. O delicado revestimento do estômago fica irritado e inflamado a ponto de deixar de dar satisfação o alimento mais estimulante. Cria-se uma sede que nada poderá acalmar a não ser a bebida forte. É contra o começo do mal que nos devemos guardar. Na instrução da juventude deve explicar-se bem o efeito dos desvios aparentemente pequenos daquilo que é reto. Ensine-se ao estudante o valor de um regime simples, saudável, para que se evite o desejo de estimulantes antinaturais. Estabeleça-se cedo na vida o hábito do domínio próprio, que se impressionem os jovens com o pensamento de que devem ser senhores e não escravos. Deus os fez governadores do reino que há dentro deles, e devem exercer sua realeza ordenada pelo céu. Quando é fielmente dada tal instrução, os resultados se estenderão muito além dos próprios jovens. Irradiarão influências que irão salvar milhares de homens e mulheres que se acham nas próprias bordas da ruína. A alimentação e o desenvolvimento mental. A relação do regime alimentar com o desenvolvimento intelectual deve dar-se muito mais atenção do que tem recebido. A confusão e sonolência mentais são muitas vezes o resultado de erros no regime. Insiste-se frequentemente que na escolha do alimento, o apetite é um guia seguro. Se as leis de saúde tivessem sempre sido obedecidas, isto seria verdade. Mas, em virtude de maus hábitos continuados de geração em geração, o apetite se tornou tão pervertido que sempre está a desejar ansiosamente alguma condescendência prejudicial. Não se pode agora confiar nele como um guia. No estudo dos princípios de saúde, deve ensinar-se aos alunos o valor nutritivo dos vários alimentos. Cumpre explicar o efeito de um regime concentrado e estimulante e também de alimentos deficientes nos elementos de nutrição. Chá e café, pão branco, conservas, hortaliças de qualidade inferior, doces, condimentos e pastelarias deixam de suprir a nutrição conveniente. Muito estudante tem fracassado como resultado de usar tais alimentos. Muita criança débil, incapaz de um vigoroso esforço mental ou corporal, é vítima de um regime pobre. Cereais, frutas, nozes e hortaliças, combinados convenientemente, contêm todos os elementos da nutrição,
e, quando devidamente preparados, constituem o regime que melhor promove tanto a força física como a mental. Há necessidade de considerar não somente as propriedades do alimento, mas sua adaptação àquele que o come. Muitas vezes o alimento que pode ser comido livremente por pessoas empenhadas em trabalho físico deve ser evitado por aqueles cujo trabalho é especialmente mental. Deve-se também dar atenção à conveniente combinação dos alimentos. Poucas variedades devem ser tomadas em cada refeição por aqueles que têm trabalho intelectual ou outros quaisquer de carreiras sedentárias. Devemos estar de sobreaviso contra o comer demais, ainda que sejam os alimentos mais saudáveis. A natureza não pode usar mais do que requer para a formação dos vários órgãos do corpo e o excesso embaraça o organismo. Tem-se suposto haver muito estudante fracassado em virtude do estudo demasiado, quando a causa real foi o comer em demasia. Enquanto for dada a devida atenção às leis da saúde, pouco perigo haverá de excesso mental. Porém, em muitos casos do que se chama deficiência mental, é a sobrecarga do estômago que fatiga o corpo e debilita o espírito. Na maioria dos casos, 2 refeições ao dia são preferíveis a 3. O jantar, quando muito cedo, incompatibiliza-se com a digestão da refeição prévia. Sendo mais tarde, não é digerido antes da hora de deitar. Assim, o estômago deixa de conseguir o devido repouso. O sono é perturbado. Cansam-se o cérebro e os nervos. É prejudicado o apetite para a refeição matutina. O organismo todo não se restaura e não estará preparado para os deveres do dia. A importância da regularidade no tempo de comer e dormir não deve passar despercebida. Desde que o trabalho da construção do corpo ocorre durante as horas do descanso, é essencial, especialmente na juventude, que o sono seja regular e abundante. Tanto quanto possível, devem evitar o comer precipitadamente. Quanto mais curto for o tempo para a refeição, tanto menos se deve comer. É melhor omitir uma refeição do que comer sem a devida mastigação. A hora da refeição deve ser uma oportunidade para comunhão e refrigério social. Tudo que possa acabrunhar ou irritar deve ser banido. Acariciem-se pensamentos de confiança, afabilidade, gratidão para com o doador de todo o bem, e a conversa será animada, será uma torrente deleitável de ideias que nos reerguerá sem que nos canse. A observância da temperança e regularidade em todas as coisas tem um poder maravilhoso. Fará mais do que as circunstâncias ou os dotes naturais para promover aquela doçura e serenidade de disposição que tanto tem que ver com o suavizar do caminho da vida. Ao mesmo tempo, o poder do domínio próprio assim adquirido demonstrar-se-á um dos mais valiosos aparelhamentos para lutarmos com êxito no campo dos árduos deveres e realidades que esperam a cada ser humano. Os caminhos da sabedoria são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. Que cada jovem em nosso país, com as possibilidades que há diante dele para um destino mais elevado do que o de reis coroados, que cada jovem pondere a lição transmitida pelas palavras do sábio. Bem-aventurada tua terra, cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.